Graças e paz, irmãos. Amém. Que bom que nós temos mais uma vez do Senhor o privilégio de estarmos reunidos na casa dEle, na presença dEle, né? Hoje, quando a gente saiu do culto da manhã, aqui pela manhã, eu tinha recebido durante a madrugada o aviso de uma amiga minha que o pai dela tinha falecido. A gente saiu daqui e foi ao velório. Já era um senhor bem idoso, ele tinha 90 anos. Mas a família não esperava, porque ele tinha passado mal esses dias, tinha ido para a UTI, ele tinha uma válvula no coração. E essa válvula falhou, era uma válvula que substituía a válvula natural, a válvula falhou. Aí ele foi para a UTI, não se esperava que ele saísse da UTI. Ele saiu da UTI, foi para o quarto, ele estava bem. E a família estava esperando que o plano fosse demorar para poder autorizar a cirurgia de substituição da válvula, e o plano já tinha autorizado a substituição da válvula. Ele se operaria em 3 dias, essa semana. Aprove ao Senhor que hoje fosse o dia dele. Ele estava dormindo no quarto, passou mal, o filho chamou, não deu tempo de muita coisa. Por que eu quero dizer com isso, irmãos? Não importa o cenário, se é ruim ou se é bom, se a gente pensa que está tudo complicado, ou se aos nossos olhos está tudo bem, caminhando bem para se resolverem problemas. A gente não consegue garantir os próximos 5 segundos da nossa vida. A gente só tem o agora. A gente só tem esse momento. Sábio é aquele que aproveita esse momento para estar diante do Senhor, que entendeu que talvez o amanhã não exista. Talvez o próximo instante da nossa vida seja o instante em que a gente vai prestar contas ao Senhor. Isso não importa se jovem ou velho. A gente tem o agora. Então eu quero convidar os irmãos a aproveitarmos o agora e nos colocarmos diante do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para falar as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração dos irmãos assim como falou ao meu. Amém, irmãos? E eu quero começar a pregação dessa noite fazendo, como às vezes eu faço, uma pergunta aos irmãos. Não precisa que os irmãos me respondam em voz alta, mas eu gostaria que vocês considerassem, pensassem e respondessem sozinhos, a si mesmos aí no seu lugar. Vocês já se depararam com alguma estação, algum tempo na vida de vocês em que vocês olham para as coisas ao redor, para a situação em que vocês se encontram e vocês percebem, não, está tudo meio estagnado, está tudo meio morto. Eu gostaria que estivesse diferente, mas está parado, né? Eu estou desanimada, né? São tempos em que é difícil a gente perceber sentido e importância em algumas coisas, até em coisas que são, na verdade, essenciais, que são indispensáveis, mas que por conta do jeito em que as circunstâncias que a gente está se apresentam, essas coisas elas vão, como se o valor delas fosse se desmanchando, fosse se esvaindo, fosse se perdendo em meio às complicações que a gente enfrenta. Por exemplo, eu vou dar exemplo para facilitar o pensamento de vocês. Vocês já se enxergaram, pelo menos um pouquinho, em situações parecidas com essas. Você começa assim, eu gostava tanto desse emprego, entrei no emprego. Nossa, o emprego dos meus sonhos. Amo, estou feliz demais em trabalhar aqui. Aí o tempo passa, as dificuldades vêm, as rotinas, elas se estabelecem. E aí essas coisas tiram o brilho, tiram a vontade, tiram a gana que a gente tinha e fica só o trabalho. Fica só o trabalho. Vai ser a alegria e fica só o trabalho. Você fica pensando assim, eu estou que não aguento mais aqui nesse lugar. Eu passei a fazer essas coisas porque eu preciso, não porque eu gosto. Eu estou aqui porque eu não tenho alternativa. É só o que eu posso fazer. Eu não gosto de estar aqui. Ou você pensa assim, rapaz, eu me uni a essa pessoa ou a essas pessoas, porque eu não estou falando só de amor romântico, eu estou falando também de relacionamentos, de amizades. Você pensa assim, eu me uni a essa pessoa, seja um amigo, seja um amor, porque eu admirava essa pessoa. Essa pessoa, ela aparecia na minha vida e os meus olhos brilhavam. Eu gostava de estar perto, eu gostava da conversa. Eu me sentia valorizado, feliz em estar perto dessa pessoa. E aí o tempo passa e eu enxergo os defeitos cada vez mais e as qualidades cada vez menos. Eu me olho assim no ambiente ou na situação e eu penso, rapaz, se eu pudesse, eu cortava laços agora.
Eu sumia que não deixava nem rastro. Ficava sem nada. Essa pessoa nunca mais ouviu falar nem do meu nome. De tão estagnado que está isso aqui, de tão ruim que está essa situação. Ou pior, você pensa assim, eu vim para o Evangelho, como meu pai diz, passei para a lei de crente, porque eu pensava que o Evangelho ia ser uma coisa sempre cheia de vida, uma coisa animada, efervescente. E aí o tempo passou, tudo mudou. E aí hoje o Evangelho, eu olho assim, eu enfrento tanta dificuldade que hoje não faz mais muito sentido. Não tem mais muita lógica. Talvez fosse interessante eu considerar outros caminhos. Já passaram por isso, irmãos? Vocês já enfrentaram situações assim? Né? A vida tem épocas que para a gente parece tudo difícil, né? A gente não sente vontade de muita coisa, a não ser de abrir mão de coisas que a gente passa a enxergar com valores menores. Coisas que, na sua essência, são indispensáveis, são essenciais, mas que, para a gente, por conta da situação da lida, do dia a dia, do lugar onde a gente está na nossa vida, elas vão perdendo valor. Né? São coisas que não deixaram de ter valor, mas que a gente está numa estação que é tão árdua, tão trabalhosa, tão menos divertida, que a gente enxerga essas coisas se perdendo. Né? E é justamente nesses momentos, quando a gente está enfrentando esse tipo de situação, que a gente é testado quanto à nossa fidelidade. Fidelidade. E eu quero convidar os irmãos para abrirem e lerem comigo uma parábola em que Jesus aborda justamente isso. Lucas 12. Lucas 12, a partir do versículo 35. Lucas 12, 35. Eu convido os irmãos que estiverem acompanhando através da live a lerem a palavra do Senhor também conosco. Sejam como os crentes bereanos que conferiam aquilo que é dito aqui com aquilo que a palavra fala. Todos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor Jesus. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, irmãos? A gente cantou a respeito da volta de Jesus hoje à noite, não foi? A gente disse Maranata, o fim virá, né? Que Deus reine, né? Que Ele seja tudo em todos, né? Até que o fim chegue. A gente espera o fim. Quando a gente lê esse texto e olha Jesus falando, vê Jesus usando essa analogia que para ele é tão comum. Ele gostava de usar as bodas como exemplo de coisas que ele queria ensinar, né? A história de um senhor que saía para casar-se. E a ideia que Jesus tinha quando ele falava de bodas não é um casamento como a gente pensa hoje. As bodas na época de Jesus, na região de Jesus, é assim: o noivo sai para buscar a noiva. E lá ele demora, numa festa. E você não sabe se é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tem a festa que durava até 7. E ele volta com a noiva e com ele volta uma procissão para a casa dele, para continuar a festa. Só que o senhor saía para celebrar o casamento e ficavam pessoas na casa dele. Ficavam servos. Né? Ele saía para celebrar. Quando ele voltasse, viria uma procissão com ele, né? Acompanhando ele e a noiva. Só que não sabia quando ele ia voltar. Ele não dizia aos servos: olha, volta amanhã. Ele só dizia: estou indo.
Esperem. Não se sabia quanto tempo duraria a festa, não se sabia se ele chegaria cedo ou tarde. Contudo, a dúvida não era sobre o retorno do Senhor. A dúvida era só o quanto era que ele ia demorar. Os servos sabiam que ele retornaria, só não sabiam em que momento. Então, quando Jesus fala das bodas, e a gente lê esse texto, e vê ele falar, feito o versículo 39, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É muito fácil a gente olhar para esse texto e entendê-lo somente por uma perspectiva escatológica. A gente pensar que o texto está falando somente da volta de Jesus. E o texto fala mais que isso, né? A gente pode muito bem cair no erro de pensar que a gente só está sendo avisado. Olha, Jesus vai voltar. Ou, no máximo, o aviso seja, você tem que estar preparado para o momento em que você morrer. Você tem que estar bem com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque a gente tende a pensar no fim das coisas, né? No encerramento das coisas. A gente, às vezes, é fatalista. A gente tende a pensar, por exemplo, que a maior prova de amor que você pode dar a uma causa, a alguém que você acredita, é morrer por aquela causa. Não é assim? Quando a gente fala, por exemplo, dos irmãos da igreja perseguida, a gente se admira por quê? Porque eles vão até o fim. Eles morrem por aquilo que eles acreditam. A gente, por exemplo, se admira com a obra de Cristo, porque Cristo morreu por aquilo que ele veio fazer. O que a gente se esquece, irmãos, é que, por exemplo, para os nossos irmãos da igreja perseguida, a vontade deles é, antes de morrer pelo Evangelho, viver pelo Evangelho. A gente se esquece, por exemplo, que Cristo, antes de morrer por nós, o que foi que ele fez? Ele viveu por nós. Ele viveu e mostrou para a gente como é que um cidadão do reino deveria viver. Como é que se comporta, como é que existe o cidadão do reino. Essa é a maior mensagem desse texto que a gente vai ver, ainda vai continuar lendo um pouquinho nessa noite. Na verdade, é sobre isso que Cristo vem falando nesse capítulo 12 inteiro. Aqui, se você depois tiver curiosidade de voltar ao início do capítulo 12, você vai ver que Jesus já estava caminhando para ir a Jerusalém. E ele já estava preocupado com os seus, com aqueles que estavam ao redor dele, que caminhavam com ele no dia a dia. Por quê? Porque ele sabia que em breve o fim viria. Ele iria morrer. Ele teria que completar a obra dele. Mas, por enquanto, Cristo vivia. E vivia bem. Vivia deixando o exemplo para aqueles que estavam ao seu redor, de como eles também deveriam viver. Então, só nesse capítulo que já tinha dito a eles, já tinha ensinado a eles, olha, não sejam hipócritas. Você vai ver isso nos versículos 1 a 12, Cristo discorrendo sobre isso. Cristo já tinha ensinado a eles nesse capítulo 12, não amem o dinheiro. Você vai ver Jesus ensinando do versículo 13 ao 21. Cristo já tinha dito a eles, olha, não vivam ansiosos. Vocês não precisam ser ansiosos. Ele vai ter ensinado isso nesse mesmo capítulo, do 22 ao 30. Jesus vai ter dito a eles, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente vai ver Cristo falando sobre isso do 31 ao 34. E agora, nesse bloco aqui que a gente leu, aqui que Jesus se esforça para ensinar a eles, sejam fiéis. O servo vigilante. O servo que é encontrado fiel. E percebam, irmãos, o que eu quero destacar é o seguinte: Cristo, ele não está preparando os discípulos dele para viverem uma semana de entusiasmo. Que é muitas vezes isso que a gente procura no Evangelho. Eu vou para a igreja porque eu quero sair da igreja uma bala, pipocando, entusiasmado. Não é isso que Cristo está fazendo aqui. Cristo aqui estava preparando homens que, anos depois, eles iam continuar servindo. Anos depois, quando Cristo já tivesse subido aos céus, quando eles já estivessem sozinhos, quando eles estivessem em situação de perseguição, quando o primeiro amor já tivesse sido provado, o entusiasmo já tivesse passado, a rotina já tivesse chegado, a perseguição tivesse vindo para eles, o cansaço e, pior ainda, a demora aparente da volta de Jesus já tivesse se estabelecido. Cristo estava preparando homens para esse momento. Não para andarem entusiasmados, mas para serem fiéis. E a pergunta não é para a gente, como é que eu começo bem? Essa é fácil de responder.
Como é que eu começo bem a caminhada com o Senhor? Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Convide-o para morar em seu coração. Torne-se templo de habitação do Espírito Santo. Esse é um bom começo, se for real. Mas a pergunta para a gente essa noite é o seguinte: como é que eu permaneço fiel quando o entusiasmo do começo já tiver passado? Você se lembra como você era quando você se converteu? Volte aí. Alguns vão voltar 2, 3 anos, outros, se for como eu, vão voltar 20? Acho que mais. Mais. 97? Faça as contas aí. Um tempão já. Lembre como era no começo. Quando você conheceu Jesus, entendeu o que Jesus fez por você. O entusiasmo que você tinha de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar, de aprender, de ouvir falar do Espírito Santo, de ouvir falar dos dons, de falar de serviço, das coisas que você podia fazer, do jeito que Deus podia usar você. A gente vem naquele fervor, tudo é novo, tudo é gostoso. É literalmente um se apaixonar, né? Você faz tudo com muita intensidade, com muito entusiasmo. Mas a rotina vem. Os problemas vêm. As dificuldades se estabelecem. E o entusiasmo, ele passa. Não é difícil permanecer fiel quando você está entusiasmado. Quando a gente está apaixonado, a gente só pensa na coisa ou na pessoa pela qual a gente está apaixonado, não é assim? Não passa mais nada na sua cabeça nem no seu coração. Você só pensa naquela pessoa por quem você se apaixonou. Não tem um defeito. Tudo é bonito, o cabelo é bonito, a pele é bonita, a voz é bonita, o jeito que se mexe, o jeito que pisca é bonito, o jeito que fala é bonito. Quando o João Vitor ligava lá para casa, quando a gente estava namorando, misericórdia, para tudo que eu tenho que escutar, a voz mais bonita do mundo. Até hoje eu ainda acho a mesma coisa, tá? Quem quiser discordar, fica à vontade. Para mim, é. Mas a empolgação do início, ela é diferente. Com o evangelho é a mesma coisa. Então a pergunta é, como é que eu continuo fiel quando o entusiasmo do começo ele já passou? Como é que eu permaneço fiel quando eu estou numa situação que para mim é ruim, eu não gosto do jeito que as coisas estão estabelecidas, eu clamo a Deus que elas mudem, mas parece que nada muda. Tudo fica do mesmo jeito. Como permanecer fiel nesse tipo de situação? E é exatamente esses questionamentos, irmãos, que Jesus responde nessa parábola. Essa resposta ela está espalhada pela parábola. A gente vai à busca dela, né? Ela vai aparecer para a gente com 2 imperativos e uma motivação, que a gente precisa ser motivado no nosso dia a dia. Então, eu quero convidar os irmãos a observarem o texto comigo. A primeira resposta, o primeiro lugar onde a gente encontra é a resposta de Jesus para essas perguntas, como permanecer fiel. A gente vai ver no seguinte imperativo: permaneça preparado. E eu vou mostrar a vocês. Jesus, ele já começa a parábola lá no versículo 35, dando uma ordem, né? Ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo. Vocês sabem o que é cingir, irmãos? Na época de Jesus, você não ia ver os homens, feitos os homens, aqui estão feito eu, estou agora usando calças. Na época de Jesus, todo mundo usava túnica, usava um vestido, né? Para trabalhar, para correr, para qualquer atividade que eles fossem fazer, os homens precisavam, para colocar as pernas expostas, fazer o que eles chamavam de cingir os lombos, que era pegar a barra do vestido e prender no cinto, para poder as pernas ficarem livres, eles caminharem, correrem, trabalharem. Isso é cingir-se, certo? Então, estar cingido nesse texto significa esteja pronto, preparado para agir, preparado para trabalhar, né? E percebam, a ideia não é preparem-se quando perceberem que o Senhor está voltando. Não era disso que Jesus estava falando. A ideia aqui é: vivam preparados. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. E ele fala a respeito do Senhor que foi para as bodas e ia voltar a qualquer momento, né? E por que viver preparados? Porque quem vive preparado, irmãos, quem vive esperando um acontecimento futuro, mas que pode acontecer a qualquer momento,
ele vive com a sua vida organizada agora. Se eu acho que Jesus volta daqui a instantes, eu vou deixar para me preparar amanhã? Quando é que eu me preparo? Ontem, na verdade, né? Eu já estou vivendo preparado, né? É como uma noiva no dia do casamento, né? A noiva veste o traje só na hora que o carro chega para buscar ela? Como é que a noiva faz? Geralmente tem um dia de noiva, né? Você acorda de manhã, bota creme no rosto, creme no corpo, creme no cabelo, lava o cabelo, prende o cabelo, arruma o cabelo, maquia, bota a roupa íntima, bota a roupa de cima, bota o vestido, faz o arranjo, bota a coroa. É o dia todinho. No meu dia de casamento foi assim. Eu estava lá me arrumando, me aprefilando, enquanto o João Vitor trabalhava na igreja organizando a ornamentação. Eu saí para a igreja, ele tinha acabado de sair para ir para casa tomar um banho e voltar. Mas eu tive meu dia de noiva, eu estava me preparando, né? É isso, estar preparado, não esperar para se preparar só quando o Senhor apontar. Então, a primeira resposta de Jesus, quando a gente olha para esse texto, é o imperativo. É como se ele dissesse: viva hoje, viva agora, como alguém que espera encontrar o seu Senhor. Você não garante os próximos 5 segundos. Haja visto o pai de minha amiga, estava com tudo pronto. A cirurgia aprovada. Tudo resolvido. Aprove ao Senhor, não. A hora é agora. Pode acontecer com qualquer um de nós. Ou, melhor ainda, Jesus pode voltar. Mesmo. E aí todos vamos. E a gente presta conta juntos. O segundo imperativo, no qual a gente encontra essa resposta, é o seguinte: continue servindo. E aí a gente vai ver isso no bloco seguinte de versículos, os versículos 41 ao 48. No versículo 41, depois que Jesus diz que a qualquer hora o Filho do Homem virá, Pedro pergunta a ele assim: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Mas Jesus, ele não responde a Pedro diretamente. Jesus, ele continua, ele conta mais uma história. Ele conta outra pequena parábola. Ele diz assim, a partir do versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor confiar os outros servos a um servo que se destacaria. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E aí aqui o foco muda, irmãos. Qual é o foco? O foco é um servo só. O servo fiel, que a gente vai chamar de administrador. A pergunta de Jesus é: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? O administrador, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Deus chama os servos dele à responsabilidade, né? E curiosamente a gente nunca vai ver Jesus perguntando: esse servo fiel e prudente, ele tem vontade de servir? É isso que ele quer fazer? A pergunta dele é: quem é o servo fiel e prudente? Sem considerar se o servo fiel e prudente quer servir ou não. O servo tem vontade? Você já viu algum escravizado tendo vontade na vida dele? Ou melhor, até tem, mas a vontade é considerada? Quem é que manda nessa história quando tem uma situação de senhorio e de escravizado? Qual a vontade que prevalece? A fidelidade aqui, ela parece ligada ao cumprimento de uma missão, irmãos. O Senhor foi para as bodas dele e deixa um administrador. Esse administrador, ele continua distribuindo alimento, cuidando dos conservos, continua trabalhando, continua fazendo o que recebeu para fazer, continua servindo. Mesmo sem estar debaixo dos olhos do seu Senhor. O Senhor estava longe, o servo continuava servindo. Então, a gente pode tirar como segunda resposta para essa pergunta que eu fiz de como permanecer fiéis quando o entusiasmo se for, o seguinte: novamente, faça hoje, agora, aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Deus confiou alguma coisa nas suas mãos? Confiou? Eu acho que confiou. Você tem feito? Tem feito agora?
Tem feito com vontade? Tem continuado trabalhando? Tem continuado servindo? Ou você está amoado? Dizendo, não quero. Não quero. Se esquecendo de que você é servo. E que o seu não quero, diante da vontade dele, vale menos. Jesus nunca disse, espere sentir entusiasmo. Nunca disse isso. Você não vai ver em lugar nenhum Jesus dizendo, olha, quando você tiver com vontade, com gás, vai e faça. Em canto nenhum da Bíblia vai ter nada nem parecido. Você vai ver Jesus dizendo várias vezes, permaneça fiel. Faça. Cumpra. Obedeça. Então, novamente, como permanecer fiel quando o entusiasmo passa? Eu vou resumir. Lembrando-se primeiro da volta do seu Senhor e lembrando-se em segundo quem é o dono dessa história, quem é Senhor e quem é servo. E para que ninguém fique pensando que isso é apenas uma ideia bonita, não, a gente tem que lembrar, trazer o coração, ficar emocionado. Jesus, ele encerra a parábola mostrando 4 tipos de servos. E isso está do versículo 43 em diante. E diz assim a palavra: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, sendo fiel. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, a gente tem aqui os 4 servos sendo apresentados. Do verso 43 ao 44, a gente tem o servo vigilante. Aquele que é encontrado fiel. Esse a gente já conhece, a gente já falou sobre ele. É o que continua trabalhando, é o que continua esperando, é o que continua servindo. É aquele que não se esquece que o Senhor foi, mas vai voltar. E deixou na mão dele uma tarefa para cumprir. E a cumpre bem. Mesmo sem saber quando o Senhor vai voltar. E ele tem uma recompensa. A Bíblia fala que o Senhor o fará sentar-se à mesa. Lá no verso 37, que a gente leu. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, os afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Lembrando só um paralelo aqui para a gente, irmãos. Jesus Cristo nunca teve dificuldade em servir seus servos. Haja visto o lava-pés. Né? Isso aqui não é só uma figura de linguagem, uma historinha bonita. Jesus fez isso literalmente. Ele já estava apontando aquilo que ele ia fazer com os discípulos. Aquele que for achado fiel será servido pelo seu próprio Senhor. Isso é extraordinário, irmãos. Vocês já imaginaram? O dono de uma casa, o Senhor. Imagine aí, no contexto do Brasil, um senhor de engenho parar o que está fazendo para lavar o pé de um escravizado. Passa isso pela sua cabeça. Isso é uma situação impossível, irmãos. E Jesus aqui diz, o rei servirá aquele a que permaneceu fiel. A gente vê em segundo lugar o servo negligente, dos versículos 45 e 46. Esse é o que diz assim, no meu senhor demora. Está demorando demais. E aí ele não abandona imediatamente. Né? Primeiro ele perde a expectativa. Meu senhor demora. Vinha amanhã, vinha depois, vinha semana que vem, vinha mês que vem. Foi demorando. Ele perde a expectativa. Volta a qualquer hora. Você se enxerga no lugar desse servo às vezes? Alguém que perde a expectativa? A gente tem que ter cuidado, porque esse servo ele perdeu primeiro a expectativa. Depois ele perdeu o temor. Se eu não sei quando ele volta, para que eu vou me preocupar com isso agora? Perdeu o temor. E quem perde o temor, facilmente perde a fidelidade. Fidelidade. Eu não acho que na minha vida vai haver consequência. Para que eu vou ser fiel? O caráter pecaminoso dele apareceu. E aí ele tem como consequência
Lá no versículo 46, diz que virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. É tão estranho porque fala de um servo, mas vai ser contado como infiel. O infiel é aquele que não crê em Deus, que não se importa, que é o descrente, que está deixado para lá. Essa vai ser a consequência dele em tempo, irmãos. Importante destacar. O desânimo, ele nunca começa nas atitudes. Quando a gente se desanima, a gente não mostra logo naquilo que a gente faz. O desânimo, ele começa no coração. Ele nasce aqui, ó. Depois que essas coisas, nossas ideias e os nossos sentimentos, eles engravidam, o que vem à luz é o desânimo nas nossas atitudes. É quando a gente mostra mesmo que parou de se importar. Vem quando dá, faz quando quer, faz de qualquer jeito, faz do jeito que pode. E se esquece que para Deus nem pode ser quando dá, nem pode ser de qualquer jeito, nem pode ser quando eu posso. As coisas com Deus, elas são prego batido, ponta virada. Ele é Senhor e eu sou servo. Eu tenho que fazer as coisas de Deus com zelo. Ele precisa ser prioridade. Ele não pode ser parte da minha vida. Ele tem que ser a minha vida. A minha vida. Tudo é secundário. Deus não. E aí o terceiro servo é o servo que é consciente. A Bíblia fala dele no versículo 47. É o servo que conhecia a vontade do Senhor e sabia exatamente o que fazer. Só que o que é que acontece? Ele não fez. Ele sabia, mas não fez. Será que a gente se encontra nessa situação de vez em quando, irmãos? A gente conhece a vontade do Senhor? Eu ouso dizer que talvez não completamente, mas a gente conhece bem a vontade do Senhor. Se a gente não conhece melhor é porque a gente não tem feito o uso bom que a gente poderia fazer. Mas a gente conhece. Esse servo não fez, e a consequência para ele foi que a Bíblia fala no versículo 47, no final, será punido com muitos açoites. Vai ser castigado. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Se você recebe muito, muito se espera de você. Aí vem o versículo, aí você pode pensar assim, não, mas então é melhor não saber muito. Eu tinha um parente que dizia assim, não quero ler a Bíblia não. Ler a Bíblia é perigoso. A gente fica sabendo muito, vai responder por muita coisa. Eu digo, olha, lê de engano. Olha o versículo 48. O versículo 48 é o servo ignorante. Esse é o que conhecia menos. Não sabia a vontade do seu Senhor. Mas conhecia. Não fez as coisas que o Senhor esperava. Fez coisas dignas de reprovação. Mas o versículo deixa claro que mesmo assim, ele vai responder pela infidelidade dele. A responsabilidade continua existindo. Porque a gente aprende na Bíblia que se ninguém nunca pregar o Evangelho para você, ninguém nunca abrir a boca e falar de Jesus, nunca, que não vai acontecer. Especialmente no mundo de hoje. Mas se ninguém nunca tivesse falado de Jesus, Romano diz que a criação, ela revela os atributos do Senhor. Que basta você parar e olhar para o que existe ao seu redor, que você vai entender que existe um Deus e alguém que é maior, que precisa ser reverenciado e adorado. Se ninguém nunca fizesse isso, ainda assim não haveria inocência. Então, ainda que eu seja ignorante, existe responsabilidade. A consequência ainda existe, ó. O versículo 48 diz: fez coisas dignas de reprovação e levará poucos açoites. Mas vai fazer o quê? Levará ainda açoites. Você queria levar ao menos um? Eu não queria levar nenhum. Mas ainda existe responsabilidade, né? Ignorar obstinadamente a vontade de Deus não livra a gente de ser réu do julgamento de Deus. Fazer de conta que eu não ouvi, fazer ouvido de mercador, me fingindo de inocente, agindo como se ninguém nunca tivesse falado, se eu nunca tivesse sido advertido, se eu nunca tivesse sido convidado, se Deus nunca tivesse dito a mim assim: aceite Jesus, venha para Ele, viva para Ele, Ele é o único que pode salvar, só existe Ele como mediador entre Deus e os homens.
E Ele não vai ser Salvador e mediador somente. Se você quer que Ele seja seu Salvador, Ele tem que ser também o seu Senhor. É uma casadinha. Você é perdoado de seus pecados, mas você vai viver como servo. É entender que a gente só tem 2 tipos de existência disponíveis para nós. Ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é servo de Cristo. E quando eu digo servo, vocês sabem que eu estou amaciando, né? É escravo e escravo. É mais inteligente escolher um Senhor que é misericordioso, que fez tudo por mim, de que servir a algo que só vai me levar à destruição e ao inferno. Então Jesus aqui, irmãos, Ele não está classificando pessoas por dons. Ele não está classificando pessoas por estirpe. Ele está mostrando somente diferentes maneiras de responder ao mesmo Senhor. Os servos e a postura deles muda. O Senhor é o mesmo. Percebam, todos pertencem à mesma casa. Todos receberam daquele Senhor algum tipo de responsabilidade. Todos servem a uma só pessoa nessa parábola. O que muda não é o chamado. O que muda é a resposta. É Deus me chamar, me dar uma responsabilidade e eu lá de cá, o que é que eu faço com ela? Como é que eu respondo aquilo que Deus me disse? E aí, talvez enquanto a gente fala aqui a respeito de servos, alguém, especialmente nos assistindo na live, pense assim: mas eu não me encaixo em nenhum desses servos. Eu não estou aí nessas coisas que estão listadas. E talvez seja verdade. Jesus, Ele não está falando aqui de pessoas melhores e piores. Aos olhos de Deus, nós somos todos piores. Nós somos todos pecadores. Jesus está falando de pessoas que pertencem a um Senhor. E talvez a grande pergunta para algumas pessoas não seja que tipo de servo eu sou. Seja assim: eu sou um servo? Quem é o meu Senhor? Quem é que domina e toma conta da minha vida? Para ser servo, eu tenho que ser um Senhor. Como eu já disse, 2 estão disponíveis: Jesus ou o pecado. Eu quero deixar claro que apenas um deles vale a pena. Apenas um deles vale a pena. Tudo que Jesus exige da gente como Senhor, Ele exige porque antes Ele foi capaz de fazer. Se Ele pedir a você que seja obediente, Ele foi antes. Se Ele pedir a você que seja fiel até o fim, Ele foi fiel até o fim antes. Se Ele pedir a você que dê a outra face, Ele deu a outra face antes. Se Ele pedir a você que dê a sua vida por amor a outra pessoa, Ele fez isso antes. Não tem nada que a gente use como uma tarefa difícil que Jesus não tenha feito até o fim, cabalmente e feito bem, com perfeição. Ele é um Senhor que lidera pelo exemplo. Ele fez antes. Então, para concluir, a pergunta que fica para a gente é: que tipo de servo Jesus encontra quando Ele olha para a minha vida? Eu sou o servo fiel? Eu sou o servo consciente? Eu sou o servo ignorante? Que tipo de servo eu sou? Eu quero só lembrar os irmãos, trazendo à tona algo que eu disse no início: a maior prova de fidelidade não é morrer por Cristo, embora Ele espere que a gente seja fiel até o fim. A maior prova de fidelidade é viver por Cristo. Morrer é um momento. A pior coisa que a morte pode fazer por nós é levar a gente para casa. Entrega a gente ao Senhor. Complicado na história é viver por Cristo. É viver por Cristo quando a rotina chega. É viver por Cristo permanecendo fiel quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. É continuar amando quando o entusiasmo, já foi embora. É amor, não paixão. Isso porque, quando eu falo assim, que as pessoas pensam que a maior prova de amor que eu posso dar por uma causa é morrer por aquela causa, a nossa causa, irmãos, ela nunca foi uma ideia, não é uma ideologia. A nossa causa, ela nunca foi um estilo de vida. A nossa causa sempre foi uma pessoa. A causa do Evangelho, ela é originada em Cristo. É uma pessoa para pessoas.
Eu quero tornar Cristo conhecido porque eu o amo. Eu quero tornar Cristo conhecido porque Ele ama os outros, o meu próximo, aquele que está ao redor de mim. E por isso, uma reflexão final, só para você lembrar. O servo mau da parábola, ele não se tornou infiel porque ficou cansado. A gente não pensa assim, né? As coisas ao meu redor estão ruins. Se eu pudesse, eu deixava esse emprego, eu estou cansado. Se eu pudesse, eu deixava esse relacionamento, eu estou cansado. Se eu pudesse, eu sair desse ambiente, eu não aguento mais essas pessoas, eu estou cansado. O servo mau, ele não se tornou infiel porque ele ficou cansado. O servo mau se tornou infiel porque o Senhor dele deixou de ser importante para ele. Essa foi a origem da infidelidade dele. Ele diz: meu Senhor, demora. Demora. Esse foi o ponto da queda desse servo nessa parábola. Não foi quando ele bebeu, não foi quando ele bateu nos outros servos, não foi quando ele abandonou o serviço. Foi quando ele permitiu que a maneira que ele enxergava o seu Senhor, ela mudasse. E foi uma mudança gradativa. Você vê que ele bebe, depois bate, depois deixa de trabalhar. Vai gradativamente acontecendo. Primeiro ele deixou de esperar, depois ele deixou de obedecer, depois ele passou a valorizar aquilo que ele pensava, a viver para si mesmo. Como eu disse, o desânimo nunca começa nas mãos, começa no coração. Quando chegar aqui, ó, faz tempo. Faz tempo. É feita a música que a gente canta acertadamente trocada. Hoje a gente corrigiu. Se o meu corpo errar o caminho, a música original diz: meu coração clamará por ti. Mas nunca. Quando meu corpo erra o caminho, o coração já foi, ó. Faz tempo. O desânimo não começa nas mãos, começa no coração. Então, do mesmo jeito que as coisas que eu falei no início, elas podem sofrer um desgaste com relação ao seu amor, o emprego que eu tanto queria, que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi a Deus, por conta de rotina, de tarefa, de pressão, de estresse, ele pode perder o brilho. Perde mesmo. Os relacionamentos, as pessoas que a gente um dia pensou estar apaixonado, pensou amar, pensou que eram tão perfeitas, quando a gente convive, a gente descobre falhas, defeitos, deslizes. Nessa hora, se não for amor, a paixão se acaba. Se for amor, persevera, ainda que. Até a igreja pode perder o brilho. A gente, quando chegou no Evangelho, era uma bala. Pensa que a igreja, todo mundo é santo. É um lugar onde ninguém briga, ninguém fofoca, ninguém discute, não existe problema. Aí você chega na igreja e vai conviver. Aí você descobre: não existe. Fofoca, confusão, problema. E quanto mais você estiver no serviço da igreja, mais você descobre que isso acontece. Até a igreja pode perder o brilho. Porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas são falhas. Pessoas são falhas. Do jeito que essas coisas podem se desgastar no amor, a gente pode permitir que o jeito que a gente enxerga o nosso Senhor se desgaste. E se a gente permitir que essa maneira de compreender a Deus se desgaste, a gente se torna infiel. Se a gente muda o jeito que a gente enxerga a Deus, ele deixa de ser importante. Ele deixa de ser importante. A fidelidade se perde quando o Senhor diminui nos nossos olhos. A fidelidade não se perde quando a gente trabalha mais arduamente. Não é isso que faz a gente perder a fidelidade. A fidelidade se perde quando a gente se desencanta. Quando aquilo que a gente amava, a gente passa a enxergar como algo menor. Mas não é devido ao entusiasmo que a gente permanece fiel. Não é entusiasmo que vai fazer ninguém ser fiel ou não ser fiel. Fidelidade, ela se estabelece quando a gente tem convicção de pertencer a um Senhor que é perfeito. A um Senhor que foi comigo até o fim e além. Porque Jesus, ele encerrou, morreu, mas não foi só ali, né? Ressuscitou, subiu aos céus, voltará. E eu passarei a eternidade com ele. Onde o entusiasmo oscila, a convicção, que é real, ela faz a fidelidade permanecer. Convicção
é o que me faz ser fiel ao Senhor. Então, o chamado para a gente nessa noite é: seja convicto. Não dependa de seus sentimentos. Dependa de um Senhor que é fiel, perfeito e que é imutável. Os sentimentos da gente balançam. O ânimo da gente se abate. Mas Deus, Ele permanece o mesmo eternamente. Amém, irmãos? Que o Senhor ajude a gente a lembrar da sua volta e a lembrar que a gente pertence a um Deus que é perfeito e nos ajude a ser fiéis, ainda que a gente não esteja entusiasmado. Amém.